Olá, tudo bem? Professor Rafael, e hoje a gente vai ver sobre o capítulo 3, intitulado Fronteiras do Brasil, certo? Acompanhe comigo através do seu livro, a partir da página 74. Vamos lá? Bem, Terra Brasília, nosso lugar do mundo, um panorama geral, certo? Bem, Portugal e Espanha lutavam pelo domínio dos espaços de terra já conquistados. Eles eram grandes potências na época, né? E decidiram, através do Tratado de Tordesilhas, dividir a esfera terrestre ao meio, criando então uma linha imaginária chamada Meridiano de Tordesilhas. Esse meridiano definia que as terras que estavam a leste do meridiano seriam de propriedade de Portugal, e as terras que estariam a oeste do meridiano seriam de propriedades da Espanha, certo? Bem, com respeito ao nosso lugar no mundo, por conta das nossas dimensões continentais, o Brasil é o único país do mundo que é cortado por 2 dos 5 paralelos de referência, certo? No caso, o Equador e o Trópico de Capricórnio. Isso afeta não somente esse título de ser tão extenso, mas também a nível de clima, certo? A nível de temperaturas do nosso país, certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, cerca de 7% das nossas terras estão localizadas no hemisfério norte, né? 7%, e 93% no hemisfério sul, ok? Bom, já no século XIX, nós tivemos aí um declínio político de Portugal e da Espanha. E, ao mesmo tempo, nós tivemos aí uma ascensão da Inglaterra. Então, ela redefiniu o que seria o meridiano principal, né? Até então, era o meridiano de Tordesilhas, mas a partir dessa redefinição, nós tivemos então a criação do meridiano Greenwich em 1884, que dividiu aí essa linha imaginária, a Terra, ao meio. Ele só tem esse nome por conta da torre do Observatório Astronômico de Greenwich, localizado no bairro de mesmo nome, em Londres, na Inglaterra, certo? Por isso que esse meridiano tem esse nome, por conta desse observatório, né? Está mesmo aí situado onde supostamente passa a linha, conforme você vê aí na imagem, ok? Bom, quais são as consequências da nossa localização? A totalidade das terras brasileiras está localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, a maior parte, né? Então, isso corresponde a uma faixa chamada de intertropical, tropical ou tórrido. O que é isso? É a zona mais quente do planeta Terra. Se você perceber nessa imagem, nós temos aí a Terra, né? E a zona entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, elas estão mais próximas, é a região do planeta mais próxima do Sol. Então, é semelhante a uma chama de fogo. Quanto mais próximo você está dessa chama de fogo, maior calor você vai sentir, mais quente. Quanto mais longe, mais frio, certo? Então, como essa região entre os trópicos está mais próxima do Sol, ela é mais quente. Então, é a região mais quente do planeta Terra. Consequentemente, as outras áreas que são mais afastadas, nós temos regiões, né, de climas mais amenos, mais frios. É por isso que nós temos os polos, ó, como sendo mais longe aí do Sol, nós temos lá neve, né, porque é muito mais frio, porque não tem tanto calor relacionado aí à proximidade com o Sol, ok? Bom, somente 8% do nosso território está localizado fora dessa faixa tropical, e encaixado numa faixa, né, denominada de Zona Subtropical Sul. Bom, nosso país ele está localizado na América, porém esse continente ele pode ser dividido de duas maneiras, de acordo com a localização geográfica, certo? Ele pode ser caracterizado como América do Norte, América Central ou América do Sul. Com respeito à localização geográfica, o Brasil está localizado na América do Sul, certo? Bom, ele também pode ser avaliado com os aspectos linguísticos e culturais. Com respeito a isso, ele pode ser em América anglo-saxônica ou América Latina. A anglo-saxônica foram terras que foram colonizadas por ingleses e onde predominou aí, portanto, colônias de povoamento. Já a América Latina, uma característica é que eles foram conquistados por espanhóis e portugueses, neolatinos, onde predominou as colônias de exploração, certo? Com respeito aos aspectos linguísticos e culturais, o Brasil está incluído na América Latina, ok? Um gigante chamado Brasil, terras a perder de vista. O Brasil está aí entre os maiores territórios, né, a nível mundial, para vocês verem o tamanho que nosso país é, né, a nível aí continental. Então,
de todos os países, né, aproximadamente aí mais de 190, nós temos o Brasil como sendo o quinto maior território do mundo. Bom, com relacionado à expansão do território brasileiro, nós vimos aí que tinha o Tratado de Tordesilhas, né? Inclusive está aí delimitado por essa linha vermelha. Só que devido à cobiça portuguesa, à obra de missionários, né, jesuítas, de bandeirantes, criadores de gados, militares e colonos, nós tivemos aí uma rápida expansão desse território que era puramente português, né? Olha aí nessa outra imagem, a partir do século XVII, um século depois, a influência desses povos, né? Desses grupos. Essa região amarela é justamente a influência desses grupos na região que seria de propriedade espanhola, né? Vocês verem a influência desses grupos, portanto, foram responsáveis pela expansão e do que nós temos hoje do território brasileiro, ok? Bom, pontos extremos do Brasil. O Brasil possui grande área de fronteiras, né? Mais de 15 mil quilômetros aí de fronteiras com outros países. Bem, aqui está o mapa do Brasil, nós temos aí as dimensões, né? Certo? O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção apenas do Chile e do Equador. Né? Da América do Sul, o Brasil faz parceria, aliás, fronteira com todos esses países, menos com o Chile e com o Equador. Bom, portanto, o Brasil teve um baixo aproveitamento por conta da nossa política. Né? Nossa política sempre foi destinada a produzir aqui no Brasil e retirar e exportar, levar para a Europa, levar para outros continentes. Sendo que nós temos aqui várias nações do nosso lado, que seria muito mais barato o transporte, de levar e tudo mais. Mas, infelizmente, sempre a política foi, né, de exportar. Portanto, as nossas fronteiras não tiveram tanto uso assim. Ultimamente, claro, tem sido investido essa questão da parceria com os países circunvizinhos. Mas nós temos ainda visto um uso ilegal de fronteiras, né, muito grande, que é a respeito do contrabando de produtos falsos, né, principalmente a gente conhece como produtos do Paraguai, por exemplo, mas não somente do Paraguai, principalmente de cigarros e tudo mais, e do narcotráfico, né, que é a questão do uso de drogas, né, do transporte e do contrabando aí de drogas, certo? Bom, a nossa economia sempre foi baseada para exportação em outros continentes, como eu acabei de falar. Né? Portanto, para você transportar, se transportava por navios, portanto, era necessário portos. Pelos portos estarem localizados no litoral, nós tivemos então uma concentração populacional no litoral. Então a gente pode perceber, a nível populacional, que a maior parte dos brasileiros moram, né, residem no litoral do Brasil. Isso por conta dos portos, né, que atraiu muitas oportunidades de emprego, de moradia e tudo mais, de desenvolvimento. Então, por isso que se nós pegarmos o mapa do Brasil aí com o nível populacional, vai ter muito mais gente no litoral, agregado, né, as maiores cidades no litoral do que dentro do continente, certo? Bem, com respeito aos fusos horários, eles são determinados pelo meridiano de Greenwich, ou meridiano inicial, que em virtude da posição, né, de nascimento do Sol ou do sentido de movimento de rotação. Todas as áreas localizadas a leste de Greenwich possuem horas mais adiantadas que as áreas que estão no oeste desse meridiano, certo? No caso do Brasil, ele está a oeste do meridiano, portanto, tem horas atrasadas em relação ao meridiano, certo? O Brasil possui atualmente 4 fusos horários, todos situados a oeste do fuso de Greenwich, certo? São eles: primeiro é o Fernando de Noronha, segundo é a hora de Brasília, terceiro é o dos estados Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, bem como a parcela do Amazonas, e o quarto corta o estado do Acre e a parte do Amazonas, certo? Nós podemos ver aí que nós temos linhas avermelhadas, né? Essas linhas avermelhadas é onde o fuso passaria normalmente. No entanto, a partir de acordos aí políticos, nós tivemos um desvio desses fusos. Ó. Se você perceber, essas linhas contínuas vermelhas, quando elas chegam ao continente, ficam esverdeadas. Isso são os acordos. Por quê?
se essa linha passasse da forma que ela deveria ser, nós teríamos talvez alguns estados, como Rio Grande do Norte, com 2 horários. Imagine, um estado só com 2 horários diferentes. Então seria bem complicado. Então, por conta disso, houve essas parcerias não só nessa região do Nordeste, mas também na região ali de Manaus, do Pará, Mato Grosso do Sul e até mesmo do Acre ali, já na extremidade do Brasil, certo? No mais, é isso. E aguardo você, se caso tenha dúvida, né, por favor, me procurar, estou à disposição. Abraço!